Olá, muito boa noite a todos. Vamos então dar início ao nosso webinar Conversas com a Pediatra sobre a Reumatologia nas Crianças. O meu nome é Sofia Águeda, sou pediatra, trabalho atualmente no Hospital Lusíadas Porto, sou pediatra geral, com interesses vários na área da pediatria, e venho também apresentar a doutora Mariana Rodrigues, que também é especialista em pediatria, trabalha no Centro Hospitalar de São João e também aqui no Hospital Lusíadas Porto, e é especialista em reumatologia pediátrica. A nossa ideia nesta sessão é falar um bocadinho de temas de reumatologia pediátrica para que todos possam entender um bocadinho melhor o que é a reumatologia nas crianças, o que é que a doutora Mariana faz, quais são as dúvidas que temos nós pediatras gerais neste âmbito, e partilhar algumas informações que penso que podem ser úteis para toda a gente, não é? Médicos e não médicos. Então, eu perguntava-te, Mariana, que se queres explicar um bocadinho o que é a reumatologia pediátrica, qual é o vosso âmbito de trabalho, que patologias é que trata. Olá a todos, obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Hoje vinhamos então a falar um bocadinho sobre a reumatologia pediátrica. Na verdade, as doenças reumáticas não atingem só os adultos e só os velhinhos. As doenças reumáticas existem em idade pediátrica e são um grupo muito diverso de patologias crónicas que se caracterizam pela presença de inflamação crónica, muitas vezes de causa desconhecida, e que pode afetar as estruturas do sistema musculoesquelético, que é aquilo que a reumatologia é mais tipicamente conotada, mas não só, podem afetar todos os órgãos e sistemas do organismo, incluindo os vasos e outros tecidos. Na verdade, a reumatologia pediátrica começou a surgir assim mais na segunda metade do século e tem vindo a crescer. E neste momento já é uma subespecialidade reconhecida a nível nacional, reconhecida na Ordem dos Médicos. Foi uma criação recente e, portanto, neste momento nós já temos um colégio de subespecialidade e já temos subespecialistas titulados em reumatologia pediátrica. Foi uma batalha longa, mas é importante que as coisas estejam organizadas, e isso permite-nos melhorar os cuidados aos doentes e a formação. Por sorte, aqui no Hospital Lusíadas Porto, temos a sorte de poder contar, existem 3 pessoas com sua especialidade em reumatologia pediátrica. É provavelmente um microclima a nível nacional, podemos contar com isso. E neste momento, pronto, estamos a trabalhar nos programas formativos, na criação de ciclos de subespecialidade, ciclos de estudos especiais para poder formar novos subespecialistas em reumatologia pediátrica. Em termos assim de patologias, nós abrangemos uma área muito grande de patologia. A patologia mais frequente nas nossas consultas, de longe, é a artrite idiopática juvenil. A artrite idiopática juvenil acaba por ser um saco, é um conjunto de patologias crónicas e inflamatórias articulares, muito diferentes. Dentro desse saco existem várias doenças diferentes, incluindo, depende do tipo de articulações que é atingido, da idade em que surge, do tempo de evolução, da história clínica, e portanto, podemos ter a artrite idiopática juvenil oligoarticular, quando afeta poucas articulações. Pode ser persistente se nos primeiros 6 meses, após os primeiros 6 meses, continua assim, ou estendida se, entretanto, se alarga a mais articulações nesse período. Depois temos a artrite idiopática juvenil associada a entesite. Temos a artrite idiopática juvenil poliarticular, com ou sem anticorpos, seropositiva ou seronegativa. Temos a artrite psoriática, temos a artrite associada à doença inflamatória intestinal e, por fim, temos a artrite idiopática juvenil sistémica, que ainda está dentro destas AIJs, que é uma patologia claramente diferente. É mais uma coisa autoinflamatória do que propriamente
parecida com as outras e nem sequer é preciso termos artrite para termos uma AIJ sistémica, mas que na verdade ainda se mantém. Uma das coisas que se tem lutado ao longo dos anos é pelos critérios de classificação, têm mudado muito ao longo do tempo, é preciso uniformizar, porque nós às vezes chamamos coisas diferentes às mesmas doenças, e isso às vezes dificulta-nos muito o processo de transição, porque em idade pediátrica nós damos um determinado nome a uma patologia, mas que depois no adulto tem um nome diferente. E nem todos os reumatologistas de adultos são habituados a lidar com patologia pediátrica e, portanto, ao avançar é importante irmos melhorando, afinando os nossos critérios de classificação para podermos também melhorar isto. Depois também podemos abranger doenças do tecido conjuntivo. Nas doenças do tecido conjuntivo temos, por exemplo, os lúpus, eritematosos sistémicos conhecidos, com síndromes antifosfolipídicos que podem coexistir, as esclerodermias difusas ou localizadas, as doenças do tecido misto, as miopatias inflamatórias idiopáticas, o Sjögren e outras coisas como síndromes vasomotores com Raynaud. Depois podemos ter as vasculites. As vasculites em idade pediátrica são raras. As duas mais frequentes são de longe a vasculite associada à EGA, ou ao Purpurina e a doença de Kawasaki, e todas as outras são francamente mais raras, como a poliartrite nodosa, as vasculites associadas a ANCAS, a sarcoidose, ou mesmo o síndrome de Behçet, são francamente mais raras, mas existem. Por outro lado, na verdade, às vezes nós também vemos e damos apoio a outras especialidades. A artrite, noutras circunstâncias, associada com infecções, que pode ser para-infecciosa, nomeadamente artrites mesmo infecciosas, ou que se manifestam simultaneamente com alguma intercorrência infecciosa, ou artrites pós-infecciosas, que vão desde artrites pós-infecções víricas até à febre reumática, por exemplo. Outra coisa que é do nosso foro são os síndromes febris recorrentes e outros síndromes autoinflamatórios. Se calhar no último ano surgiram muitas crianças com esta suspeita. É uma coisa engraçada e que já tenho falado com outros colegas de outras zonas do país. Durante o confinamento, os pais acharam estranho terem os seus filhos recorrentemente com febre quando estavam todos confinados. Muitos destes miúdos antes passariam por terem infecções víricas repetidas, mas neste contexto saltaram cá para fora como achando estranho, não podia ser, não estava no infantário. E então tivemos um aumento grande de referenciações nos últimos meses, no último ano, por febre recorrente, que portanto também é uma das patologias. A mais frequente de longe é o PFAPA, mas existem muitos outros e tem centenas neste momento. E, por fim, também podemos falar, por exemplo, nós também acabamos por ver dor musculoesquelética de origem não inflamatória, de vários tipos. Podem ser, às vezes, fazemos patologia fronteira com ortopedia e com medicina física e reabilitação, os síndromes de sobreuso e as patologias próprias do crescimento. Mas, por exemplo, acabamos por ver muitas queixas que são derivadas de hipermobilidade articular e síndromes de amplificação dolorosa do tipo fibromialgia e outros. Acho que a reumatologia pediátrica acaba por se enquadrar muito em patologia sistémica e por isso nós também temos muita tendência a trabalhar em equipas multidisciplinares para abordar doentes complexos, cujo diagnóstico ainda não está firmado ou que ainda estão em estudo e, por exemplo, trabalhamos muito em equipa com a oftalmologia, com a neuropediatria, às vezes com a ortopedia, como já está há um bocadinho a dizer, ou até mesmo com as doenças metabólicas e este é um trabalho muito gratificante e que tentamos explorar. Não sei se há assim alguma patologia ou alguma coisa que gostassem mais de saber, mas nós temos assim um foro muito grande de patologia. Muito bem. E o pediatra geral também acaba por referenciar muitas vezes à vossa consulta de reumatologia. Eu acho que, pensando assim no leque de sintomas mais frequentes, sem dúvida que as artralgias são a queixa mais frequente, não é? E aí, pronto, há artralgias por inúmeras
inúmeras causas, muitas patologias associadas, é importante distinguir a que é de causa mecânica e a que é inflamatória, não é? Uma dor articular que é em repouso, que é contínua, que tem um predomínio noturno, que a criança acorda com dor, que tem rigidez matinal e algum sinal inflamatório local, sobretudo com edema, o rubor é menos frequente, faz-nos pensar, não é? Pode não ser, mas faz-nos pensar em patologia reumatológica. E depois há outros sintomas que também nos aparecem na nossa clínica corrente, no serviço de urgência, mesmo na consulta de saúde infantil, que também nos devem deixar alerta, não é? A dor lombar, sobretudo numa idade que não é típica de lombalgias, que é uma dor, se for mais localizada, mais precisa, intensa, com as mesmas características das artralgias, outras localizações também é de valorizar. Mialgias também localizadas, sobretudo se ocorrem num quadro de miosite, não é? Com dor, com diminuição da força muscular e aumento das enzimas musculares também é um motivo de referenciação. Depois há inúmeras, como a doutora Mariana estava a dizer, inúmeras manifestações cutâneas que, num contexto de um quadro sistémico com outras alterações, nos podem fazer pensar em patologia reumática específica, né? As lesões purpúricas, nódulos subcutâneos, lesões psoriáticas, não é? Com uma artrite concomitante, os exantemas típicos de algumas patologias, não é? Do lúpus, das AIJs, das dermatomiosites. Outro motivo que eu me estou a lembrar que é frequente são as aftoses, não é? Aqueles meninos que nos chegam com aftas, não é uma afta ou duas, mas aftas recorrentes, que geralmente são grandes, que são dolorosas, que demoram muito tempo a cicatrizar, sobretudo se ocorrerem também em localização genital. Pronto, depois há vários critérios diagnósticos para isto, mas também é um sinal de alerta, não é? Que muitas vezes referenciamos estas crianças à consulta, embora existam outras patologias não reumatológicas, não é? Nomeadamente a cefalodentária intestinal, as estomatites mais corriqueiras, algumas neutropenias também que se associam a isto, mas também é um motivo de referenciação. E depois, como a doutora Mariana estava a dizer, as manifestações sistémicas, às vezes uma queixa ocular que depois vamos a ver é uma oveíte, não é? Se calhar vamos encontrar depois ali uma doença reumatológica depois de algum estudo, manifestações vasculares, sobretudo periféricas, o síndrome de Raynaud, as acrocianoses, pronto. E gostava também a dizer os síndromes febris prolongados, não é? Não é já uma febre sem foco, mas é um síndrome febril prolongado, ou as febres periódicas, não é? E também, outra queixa também são as aderomegalias de várias localizações. Pronto, há assim alguns sintomas, que às vezes isolados, não nos fazem logo pensar numa patologia reumática, mas quando fazemos uma boa história clínica, não é? E um bom exame físico, nos devem deixar um bocadinho alerta. Falando nisso, a anamnese é sempre, não é? em qualquer situação em pediatria é fundamental. No caso das artralgias, é importante ver bem quais são as características da dor, se a criança tem antecedentes relacionados com isto, quais são os sintomas acompanhantes, como é que são as características da dor, qual é a sua evolução, se é uma dor que limita ou não, se interfere com a qualidade de vida da criança, com as atividades do cotidiano, se é frequente, se está sempre presente ou não, e quais são os sintomas e os sinais acompanhantes. Ver também a parte familiar, não é? Porque sabemos que os antecedentes familiares na doença reumatológica, né, é muito mais frequente, né, de haver um pai ou uma mãe ou um familiar direto com doença reumatológica e a criança apresentar também uma doença desse foro. Portanto, depois disto, a parte do exame objetivo, eu perguntava à doutora Mariana, acho que é uma certa limitação que nós pediatras temos na nossa formação, não é? A parte do exame físico musculoesquelético, que é muito pormenorizado, não é? Que é muito detalhado em reumatologia pediátrica. Pronto, e gostava de perguntar um bocadinho qual é, assim, a sua prática clínica neste âmbito. Ok, é uma excelente pergunta. Nós costumamos batalhar muito nisto nos últimos anos.
Na verdade, os pediatras em geral têm muito treino e muita facilidade em fazer anamneses muito completas, em pesquisar sinais e sintomas, quer caracterizando as queixas articulares, quer caracterizando as queixas sistémicas, pesquisar antecedentes, pesquisar antecedentes pessoais e antecedentes familiares e medicação, tentar perceber se é uma queixa mais matinal, mais ao final do dia, se acorda doente, se não acorda, se interfere muito com a vida, mas depois, às vezes, é na exploração do exame físico musculoesquelético que fica a dúvida. A verdade é que o exame físico musculoesquelético em idade pediátrica não é fácil, porque é preciso conhecer a normalidade para conseguir valorizar o patológico. E isso vai depender da idade da criança. Em algumas idades também é muito difícil examinar as crianças, porque não colaboram, mas aquilo que nós acabamos por ver é que durante o internato de pediatria a exploração do exame físico musculoesquelético é uma área em que não se investe muito. E, portanto, eu acho que é uma área complementar. Nós temos tentado fazer formação nesse sentido, do ponto de vista prático, mas é uma coisa que tem que se treinar. Existem já algumas ajudas, tipo um exame físico de rastreio, que se chama o PGALS, e que se consegue ensinar com alguma facilidade a fazer um rastreio seriado perante uma queixa, porque é preciso juntar os dados do exame físico e que na reumatologia efetivamente não é um exame apenas musculoesquelético, é importante fazer um exame físico geral, fazer exame físico e fazer exame neurológico, pesquisar a pele, pesquisar faneiras, extremidades. Nós somos, às vezes, os internos dizem que nós somos as médicas dos dedinhos, porque vamos sempre pesquisar a zona periunguial e as extremidades e as palmas e ver, é um exame detalhado, mas aquilo que, na verdade, pois é mais dificuldade é nisso, e acho que isso é treinar, que se vai conseguir, e em conjunto fazermos mais ações de formação nesse sentido, para melhorar a referenciação. Acho que isso seria importante. Porque depois, na verdade, quando temos uma história clínica bem cobrida, com uma anamnese detalhada, a história dos antecedentes pessoais, antecedentes familiares e um exame físico assertivo, depois vamos conseguir selecionar corretamente os exames complementares de diagnóstico. É importante pedir aquilo que vai de encontro às nossas suspeitas clínicas, ao invés de, às vezes, pedir uma panóplia de exames que nem todos vão ter utilidade naquela situação clínica em particular, e os anticorpos são sempre uma faca de dois gumes, porque a presença de um anticorpo, na maioria dos casos, não faz diagnóstico, é apenas uma ajuda num contexto clínico certo, pois às vezes vêm uns anticorpos positivos ali e as pessoas não sabem o que é que vão fazer àquilo e como é que sabe valorizar. E, portanto, é importante selecionar corretamente os exames complementares de diagnóstico para chegarmos ao diagnóstico correto. É preciso que são exames complementares. Na verdade, não sei o que é que tu achas. Nos últimos anos nós temos tentado puxar as pessoas para fazer mais formação nesta área, porque a reumatologia pediátrica efetivamente é um nicho, e na maioria dos casos as pessoas não tenham praticamente contacto com isto. Às vezes, durante o internato da pediatria, praticamente só na ortopedia é que as pessoas viam. Não havia tanta tradição de se fazer estágio de reumatologia pediátrica, e às vezes mesmo em contexto de serviço de urgência é uma dificuldade. E eu acho também que acaba por acontecer, na minha prática, não é? Contactar já com o diagnóstico feito, ou seja, já sei que é um lúpus, mas depois de todos aqueles passos, não é? Eu não fiz todos aqueles passos até chegar ao lúpus. Acho que estavas a dizer de selecionar corretamente os exames complementares, é válido em tudo, mas isto é muito importante, não é? Porque tens muita positividade, não é? ANAs e fatores reumatoides que depois não te vão dar diagnóstico absolutamente nenhum. Portanto, tem que haver uma suspeita disto e pedir os exames de acordo com essa suspeita e os corretos, não é pedir tudo e mais alguma coisa que depois ficamos com esses resultados, vocês ficam, não é? Com esses resultados na mão e depois não é fácil, tem que ser dirigidos, não é? E é importante saber o que é que se está a suspeitar antes de pedir
exames. Acho que isso é muito importante. Também na nossa prática diária, acho que é muito importante a colaboração entre o pediatra geral e o pediatra de consultório, de ambulatório, que faz o seguimento da criança saudável. Quando existe uma situação destas, entre o reumatologista pediátrico e o pediatra geral no dia-a-dia, nomeadamente no seguimento da sua saúde infantil, porque sabemos que as medicações que eles têm que fazer muitas vezes interferem com âmbitos da saúde geral, nomeadamente com o crescimento e com o desenvolvimento deles. O que é que tu, na tua prática, verificas? Vocês têm muito esta colaboração entre as especialidades e depois com o pediatra geral? É fácil esta articulação? Ou sentes que as pessoas, os pais, neste caso, acham muito que já têm a consulta de especialidade e vão fazer ali um bocadinho todo o seguimento de saúde infantil em vez de depois falarem com o pediatra das crianças? Qual é a tua opinião? Isso é uma questão muito pertinente. Nós batalhamos sempre com isso, tentar explicar às famílias que é fundamental manter um seguimento no pediatra assistente. Há uma colaboração, as coisas são complementares. E aquilo que nós vemos muitas vezes é que os pais das crianças com doença reumática crónica, eu entendo que às vezes eles já têm que ir a muitas consultas, não é só a nossa, há muitos que são seguidos também noutras especialidades e são seguidos, por exemplo, na oftalmologia periodicamente ou noutra consulta, têm que realizar exames complementares de diagnóstico, mas o âmbito das consultas não é exatamente o mesmo e é um âmbito complementar. E, portanto, é muito importante manter o seguimento geral de saúde infantil. O médico assistente conhece muito bem aquela criança e já há muitos anos já conhece a família, e não é fácil ter doença crónica e, portanto, ele pode ser um aliado fundamental no rastreio e na orientação de comorbilidade que possa existir, muitas vezes a forma, não é, comorbilidade mesmo psicológica, na criança e na família, e ajudá-los a lidar com isso e arranjar estratégias. Depois, muitas destas crianças fazem tratamento imunossupressor crónico, e é ótimo eles terem um apoio de primeira linha no caso da doença aguda, com alguma intercorrência infecciosa, terem alguém de primeira linha que sabe o que é que eles têm, que medicação fazem e poder aconselhar melhor os pais nas intercorrências infecciosas. Por outro lado, estas crianças que fazem imunossupressão crónica, também é fundamental manterem um plano nacional de vacinação atualizado, e fazer reforços vacinais, que as vacinas inativadas podem sempre ser feitas, as vacinas vivas nem sempre, mas a maioria das vacinas são vacinas inativadas e é importante manter o plano atualizado e um plano reforçado. E o pediatra assistente da criança é aliado do reumatologista pediátrico para cuidar a saúde da criança como um todo, porque as crianças, eles não são a sua doença, eles têm uma doença e aquilo que nós queremos é que eles sejam saudáveis do ponto de vista geral e as crianças mais felizes e com uma vida mais normal possível, e acho que nesse aspecto nós podemos trabalhar em conjunto. Sobretudo, por exemplo, quando as crianças vivem longe do centro de referência onde são seguidos, da consulta de referência, os pais aderem melhor a isto, porque estando longe sentem-se mais seguros, tendo uma figura de referência mais próximo da sua área de residência. Aqueles pais que são mais difíceis são os pais que vivem perto, que são da zona, e então é como disse, às vezes, como já vêm à consulta, já são observados pela sua patologia reumática crónica, nós até os pesamos, até os medimos, até vemos as tensões, até fazem análises regulares e acabam depois por descurar os outros âmbitos da vida das crianças e muitas vezes dos adolescentes, porque, na verdade, nós temos muitos adolescentes, a maior parte da patologia é mais frequente a partir dessa idade. E os adolescentes são difíceis, têm às vezes muita dificuldade em lidar com a doença crónica, em manter uma aderência terapêutica.
não é fácil, mesmo quando a doença começou mais cedo em criança, à medida que eles crescem, é muito frequente depois nessa fase ter que andar mais alerta, porque eles tornam-se incumpridores e até eram muito cumpridores, e é importante que haja um seguimento global destas crianças e adolescentes. Sim, sim. Acho que, sobretudo, gostavas de dizer essa parte psicológica da criança e da família, não é? Porque o vosso tempo, obviamente, é limitado na consulta, já fazem muita coisa e às vezes é preciso, pronto, alguma conversa, saber nessa idade, sobretudo a adolescência, como é que está a reagir, o que é que a medicação, como é que ele se sente com isso, e falar um bocadinho dessa parte, porque realmente o tempo não dá para tudo numa consulta de especialidade, acho que sim. Olha, e por falar nisso, o que é que sentiram neste tempo de pandemia? Notaram diferença da aderência das crianças e dos adolescentes e dos pais à vossa consulta? Conseguiram manter na mesma um seguimento regular? Ou foi mais complicado? Tiveram mais novos diagnósticos, acham, à custa de todo este isolamento social, ou não notaram essa diferença? Bem, numa fase inicial, portanto há mais de um ano atrás, o início foi complicado, não é? Ninguém sabia com quem é que estávamos a lidar, os pais tinham muito receio, sobretudo os pais de criança com doença crónica que fazem imunossupressão, e tivemos muito contacto com os pais, muito contacto não presencial no início, e tentar tranquilizar as pessoas, não abandonarem a terapêutica, manterem os seus fármacos em curso. E, na verdade, eu acho que, olhando para trás e fazendo a retrospectiva, correu muito bem. Não tivemos perdas de seguimento, não houve assim nenhum flare importante de nenhum doente que não tínhamos conseguido tratar. E, de um ponto de vista geral, nós fomos confirmando ao longo do tempo aquilo que começou a suspeitar logo de início. Os primeiros dados foram italianos, não é? Então, aquele surto em Itália, e começaram a surgir logo dados na altura não tão consubstanciados, de que as crianças com imunossupressão crónica não tinham doença Covid grave, e mesmo os adultos também não têm tendência a ter, mas ao longo do último ano foi isso que nós fomos vendo, que as crianças, mesmo as crianças com imunossupressão que tiveram Covid, mesmo com imunossupressão dupla, tivemos vários que estavam a fazer tratamento biológico e imunossupressor convencional, e não tiveram doença grave, não tivemos nenhum doente internado. Está agora até a fazer-se um levantamento nacional destes doentes, vamos ver o que é que dá, mas as nossas conversas informais com outros centros são semelhantes, as pessoas verificaram a mesma coisa. Eu acho que agora, à medida que o tempo foi passando, as pessoas estão mais tranquilas, porque já temos mais dados para lhes dar e não têm tanto receio de deixar as crianças ir para a escola, que também foi um problema que se colocou a dada altura. Muitos pais estavam na dúvida se haviam de deixar ir ou não, e nós em algumas circunstâncias também não tínhamos a certeza, porque era tudo novo, e em algumas crianças com imunossupressão muito pesada e com comorbilidade importante, nós também não sabíamos bem o que havíamos de dizer. É tudo uma questão de pesar prós e contras, mas felizmente o último ano vem-nos mostrar que o primeiro instinto e os primeiros conselhos foram os corretos. Não abandonar a terapêutica, manter e ter calma, e correu bem. De facto, em termos de novos diagnósticos, isso aconteceu. Nós tivemos um período em que os pedidos de primeiras consultas e as novas consultas caíram imenso, as consultas dos doentes já eram seguidos, foram-se mantendo, não tivemos grandes perdas de seguimento, felizmente, mas os pedidos de primeiras consultas caíram imenso. E, portanto, houve alguns doentes que chegaram de forma mais tarde à consulta, mas na verdade, mas isto depois também depende muito dos números, não tivemos assim muitos, mas foi muito notória a quebra de pedidos de primeira consulta numa primeira fase, nomeadamente porque quem faz consulta de rotina e referencia os médicos de família, nomeadamente, estavam muito assoberbados e continuam a estar, infelizmente,
mas neste momento lentamente fomos recuperando e acho que estamos em níveis pré-pandemia de referenciação. As coisas têm estado a funcionar dentro da normalidade, com certas adaptações, mas tem estado a funcionar bem. Muito bem. Não sei se tens assim alguma coisa, algum tema mais quisesses falar, não sei se... Pronto, acho que fomos mais ou menos falando um bocadinho de tudo neste âmbito, não é? Não sei, algumas, ao fim e ao cabo, no último ano, agora falando de Covid, houve uma patologia que acabou por se apresentar como uma doença nova, não é? Isso acho que preocupa alguns pais, que é o síndrome inflamatório multissistémico pediátrico, temporalmente associado ao Covid, que é inicialmente achava-se que era uma doença de Kawasaki. Com o passar do tempo nós já conseguimos perceber que não é bem a mesma coisa e, portanto, é um síndrome inflamatório que surge após uma infecção por Covid. Normalmente surge 2 a 6 semanas após a infecção, a média é ser 1 mês. Às vezes essa infecção inicial nem sequer teve sintomas, foi uma infecção assintomática e nós descobrimos isso ou porque tem uma serologia positiva ou porque há a história e a família teve e eles às vezes até foram testados e testaram negativos. Portanto, a primeira infecção pode ser a infecção com o primeiro contacto com o Covid, pode ser uma coisa praticamente assintomática ou com muito pouquinhos sintomas. E depois, passado esse tempo, mais ou menos 1 mês, é que surgem outras queixas. Essas queixas podem ser, geralmente, é febre, uma febre que dura, nós nos critérios agora temos pelo menos 24 horas, mas geralmente é uma febre já com algum tempo de evolução. Pode haver queixas gastrointestinais, pode haver queixas de mucosas, olho vermelho, lábios fissurados, dor de garganta, amigdalite, gânglios, queixas respiratórias, pode haver atingimento cardíaco, portanto pode haver aqui uma panóplia de sintomas. Com o passar do tempo, os pediatras foram ficando mais dentro deste assunto, já estamos mais habituados a ver estes doentes e, na verdade, é uma coisa extremamente rara. Nós, apesar de tudo, vimos poucos doentes com isto, já aprendemos a tratar estes doentes e tem corrido bem. Nós tivemos alguns casos graves deste síndrome, que nós chamamos o PINS, há quem chama o MIS-C, acho que são 2 nomes para a mesma coisa, podem chamar como quiserem. A vantagem do MIS-C é que o C é de Children e há o MIS-A de MIS-Adult, porque também pode atingir jovens adultos, embora seja ainda mais raro, mas pode atingir, já está descrito em jovem adulto. E, portanto, aquilo que nós temos visto é que nós já fomos aprendendo ao longo do tempo e tem corrido bem, com tratamento, mesmo nos casos graves, conseguimos, não tivemos nenhum óbito na nossa casuística aqui no Norte. Isso é francamente positivo, acho que pode deixar os pais descansados. E, para além disso, é uma coisa mesmo muito rara. Nós nem se consegue propriamente dizer qual é a raridade, mas se pensarmos que no último ano, no São João, que é centro no Hospital de São João, que é centro de referência norte em termos cardíacos e, portanto, tendemos a ter a maioria dos doentes lá, embora não sejam todos, nós tivemos 20 e tal, as pessoas já conseguem imaginar que ao nível da região norte isso vai ser mesmo uma coisa muito rara, porque houve muitas infecções, nomeadamente na onda que tivemos no ano passado, no outono e inverno, houve muitas infecções de Covid em crianças e tivemos alguns desses casos, mas é extremamente raro. Portanto, uma palavra de tranquilidade aos pais, de recorrerem sim aos serviços de saúde quando veem que os seus filhos não estão bem, mas não precisam de impedir as crianças de ir à escola e viver em pânico, porque alguns são pequenos e andam sem máscara. Temos que ter aqui um equilíbrio entre aquilo que são as medidas de
proteção individual e social, mas também deixar as crianças, dentro dessas medidas, viver uma normalidade dentro do possível, porque a psicopatologia no último ano, em idade pediátrica, piorou muito. Não há uma coisa típica da reumatologia pediátrica, é uma coisa geral. Não sei se também mudou isso. Sim, acho que é uma mensagem importante, não é? Tentar ter a normalidade possível, como eu costumo dizer, não é? Manter as medidas preventivas que todos temos que ainda manter, mesmo quem já está vacinado, não é? Continuar a ter o distanciamento, o uso de máscara, todos os cuidados, mas as crianças, aquelas que não usam máscara e que têm que ter a sua socialização, que é fundamental e é importante, e ter normalidade na vida delas e o contacto possível com os adultos e com as outras crianças, deixá-las ter, porque realmente o que nós vemos em idade pediátrica é isso que estava a dizer, não é? A gravidade. Aliás, a maior parte deles são assintomáticos ou têm doença muito ligeira, e mesmo esses casos de gravidade, até uma doença nova que não se conhecia, que se tem vindo a assistir, é que se tratam e que ficam bem, e que não houve realmente então nenhum óbito, e não há aquela necessidade de mantê-los em casa, e aquele pânico que havia instalado nos pais não é fundamentado. Quanto aqui ao nosso webinar, ao nosso tema da reumatologia pediátrica, eu acho que fomos falando um bocadinho de várias temáticas interessantes neste âmbito, e acho que podemos dar por encerrado o nosso webinar, concordas? Concordo. Acho que aqui os nossos espectadores, alguns serão médicos, outros não, mas pelo menos os pais já sabem que existe a reumatologia pediátrica e que nós estamos cá e que estamos abertos a ajudar todos os que precisem de nós, e os pediatras e os pais. É uma patologia relativamente rara, mas existe, e quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor será o tratamento e o prognóstico. Obrigada a todos. Muito bem, e queria mais uma vez agradecer a hipótese ao Hospital Lusíadas Porto para nos deixar participar neste webinar. Acho que foi útil, para mim foi útil para esclarecer algumas dúvidas deste âmbito e para partilhar convosco a nossa experiência pessoal, e espero que tenham gostado todos. E muito obrigada mais uma vez, Mariana, e a todos que estão a assistir. Obrigada. Obrigada, Sofia, e obrigada ao Hospital Lusíadas.